A batalha final começou. Sendo enganados pelos heróis, os heróis tiveram uma passada de perna gigantesca com a diminuição do prazo para o corpo do Shigaraki ficar pronto. Mas ao mesmo tempo, com a chegada da grande heroína Star and the Strip, tenta dar um novo ar para os heróis do Japão. Mas o que ninguém esperava era como tudo isso estava no controle do All For One. Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 329 de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui comentar e discutir sobre esse capítulo. E cara, o All For One, ele sempre nos surpreende não surpreendendo, né? E a gente vai falar desse tipo de situação logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos que são fãs de Boku no Hero pra gente comentar e debater mais aqui no canal. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui sobre o capítulo e nós temos a primeira página, a grande heroína dos Estados Unidos, Star e Strip. Sim, a personagem com a sua capa balançando ao vento com uma pose extremamente determinada, né? E a gente ouviu da boca dela no capítulo passado de que ela foi uma discípula do All Might, né? Que ela acabou se tornando ali, pelo que dá a entender, a primeira discípula do All Might quando ele esteve navegando por terras americanas. Quando ele esteve ali andando por terras americanas, ele acabou formando a Star and Strip. E aí o capítulo realmente começa com o All For One sentado em um trono rodeado por alguns gnomos, né? É bem curioso o fato de que o All For One sempre está gostando de estar perto daqueles gnomos, né? Eu acho que ele gosta desse tipo de situação como se fossem os seus doguinhos, né? E ele conta ali que conseguiram se esconder graças aos outros fugitivos que causaram caos e atrapalharam as investigações policiais, né? O All For One, ele está conversando com o Spinner, olha só, né? Durante esse mês, eu vou argumentar sobre mais algumas coisas sobre Spinner e All For One mais pra frente, mas durante esse tempo, durante esse mês, parece que o vilão, o grande vilão, ficou bem próximo do Spinner, né? Parece que tá conversando ali como se fosse amigos mesmo, né? Como se fossem pessoas próximas. Ele tá falando sobre qual o seu verdadeiro objetivo e a sua verdadeira razão ali por estar junto com o personagem, contando até mesmo sobre alguns aspectos envolvendo ao All For One. E ele diz que escapar com sucesso era o objetivo de curto prazo e obter o One For All é o objetivo de médio prazo. Olha só, então o One For All não era o objetivo ali principal do All For One. A gente já começa a bagunçar a cabeça aqui, tipo assim, ué, ele estava buscando durante todo esse tempo o poder do seu irmão, mas ao mesmo tempo ele queria que o alvo principal dele fosse outra coisa. E aí que entra o Spinner, né, que tá conversando ali com o All For One, que acaba questionando, meio que confuso, falando assim, tipo, ué, eu pensava que esse era o seu objetivo final, mas o All For One começa a dizer que não, que ao longo da sua vida ele sempre esperou por uma chance e ela está se aproximando. Ei, All For One, ei, All For One, sempre ali mexendo nas coisinhas, mexendo em todas as situações. E pelo que parece, a Star and the Strip vai cair exatamente onde ele quer, cara. A gente vai falar disso mais pra frente. E aí a gente começa a entender ali pelas falas do All For One sobre como o All Might eliminou todas as organizações criminosas no Japão. Mas ao redor do mundo ainda existem muitas delas. E o All For One tem contato com vilões de vários países, né? Tanto ali quando o vilão acaba surgindo, querendo tomar um poder, querendo tomar ali, criar um golpe ou coisa do tipo, o All For One sempre está no meio dessa situação para fortalecer essas pessoas. O que acabava impedindo ele de sempre crescer e unir e destruir tudo é um enorme poder, é uma enorme parede conhecida como Star and Strip, a mulher mais forte do mundo.
Se no caso tínhamos o All Might destruindo todas as fortalezas criminosas no Japão, no mundo nós tínhamos a Star and Strip que, junto com os Estados Unidos, estava sempre de olho naquilo que estava acontecendo. Dizendo que se ela chegar até eles, o All for One, o poder e tantamente a pessoa estarão em apuros. Mas, se eles forem capazes de roubar a sua peculiaridade, eles não terão nenhum problema a partir de então. Porque a Star and the Strip vai estar completamente descartada. O All for One então começa a dizer algumas palavras bem interessantes para o Spinner, se aproximando e mostrando cada vez mais a aproximação entre os dois personagens. Dizendo ali para ele de que, ao contrário de muitos dos vilões relacionados à Liga dos Vilões, ou Exército da Libertação, ou a Frente Paranormal, seja como você queira chamar, o Spinner até agora atuou apenas como seu guarda-costa. Mas as coisas estão prestes a mudar, porque há algo que somente o Spinner pode fazer. Caraca, o All for One é um cara que eu vou falar pra você, velho. É difícil realmente achar um vilão bom, tão bom como o All for One nos últimos mangás que nós lemos, né? A gente teve aí o Muzan, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o All for One, cara, ele sabe o momento certo de fazer tal coisa. Ele tem a palavra certa para tal pessoa. Ele tem o poder específico para conseguir trazer ali a atenção das pessoas ao seu redor. O cara realmente é sinistro. E aí ele fala o seguinte, né? Como ele tem uma peculiaridade de mutação e foi discriminado por ela durante toda a sua vida, muitas pessoas podem se identificar com ele e estão dispostas a segui-lo nas sombras. Cara, e aí não é impossível não começar a falar sobre como é interessante a forma como o All for One continua sendo um desgraçado onde tudo está sob o seu controle. Desde a chegada da Star and the Strip até a forma como ele tem abraçado o Spinner como seu filho. Como ele falou as palavras que o Spinner queria tanto ouvir. Que por mais que você tenha as suas diferenças, essas diferenças fazem você ser uma pessoa essencial na vida dos humanos. E ele consegue atingir o coração do Spinner com essas palavras. E é por isso que eu falei pra vocês que o All for One sempre tem uma carta na manga. Ele sempre tem uma individualidade pra passar, como ele fez com a Lady Naga. Ele sempre tem palavras pra dizer, como ele está fazendo com o Spinner. Como ele tem ali atitudes pra poder tomar, como ele fez com o Shigaraki. Então ele é aquela pessoa que os outros precisam que ele seja. Ele conquista o coração daquelas pessoas. Ele não conquista a lealdade, ele não conquista a fidelidade, ele conquista o coração, cara. Ele consegue conquistar o coração dessas pessoas para que elas se tornem fiéis a eles durante a vida deles inteira, né? E a gente começa a observar como ninguém tratou o Spinner de uma forma decente. O All for One está erguendo a mão para ele mais uma vez da forma como ele fez com o Shigaraki, para mostrar que ele pode contar com o vilão. Ele havia questionado o Shigaraki, o Spinner havia questionado o Shigaraki sobre quem ele iria seguir a partir de agora, lá em Jakku. Mas pelo visto, esse mês com que havia passado junto com o All for One foi suficiente para que o próprio vilão conseguisse domar ele como ninguém. E esperava ali uma construção junto com o personagem. E eu não duvidaria da forma como o All for One tem o controle de tudo, de como ele deixou de propósito a mensagem ali na prisão de Tartarus para tirar o foco dos heróis em um certo local, em uma certa construção na qual ele está trabalhando, para poder levar eles para outro foco, para outra situação. Neste momento nós vemos um pôster bem interessante ali com o rosto do próprio Spinner, colado durante toda a cidade, por toda a cidade ali, e nele está escrito: Spinner é o nosso porta-voz. Alguns membros da Frente da Libertação Paranormal se aproximam e dizem que, embora o Hidestro tenha sido capturado, as sementes da libertação ainda estão sendo plantadas. Vemos então o Skeptic, que está falando ao telefone, pedindo-lhes que reúnam soldados para transformar a Liga dos Vilões na face da libertação, como o Hidestro queria.
Vemos também que a partir de alguns cartazes acabam dizendo sobre a tragédia de Himiko Toga vai se repetir. E a própria Toga também aparece desenhada sobre um fundo branco para que não possamos ver aonde ela está ou o que ela está fazendo. Toiwa também aparece em uma floresta, situação interessante. Eu sabia que algo assim poderia acontecer. Como eu já ando dizendo há algum tempo aqui sobre os capítulos de Boku no Hero, se o All For One declarar que vai deixar os civis viverem suas vidas em paz, desde que eles tragam um Deku para ele, cara, eu não duvido em nada os civis trazendo um Deku diretamente para o All For One. O foco então muda ali para Hawks e Jinichi e eles estão no carro falando sobre a chegada de Star. Dizem que ela está prestes a entrar no espaço aéreo japonês e assim que eu fizer, pretende sentar com ela e começar a traçar estratégia, começar a traçar ali algum tipo de plano. No entanto, eles recebem uma ligação extremamente inesperada ali de Tsukauchi e ele conta que recebeu um telefonema de Star e ela relatou que a aproximadamente 50 km de onde ela deveria pousar, ele apareceu. Em seguida, vemos uma página dupla monstruosa que apenas mostra ali uma capa e uma mão com um buraco voando acima das nuvens. Shigaraki havia chegado. Shigaraki havia despertado. Star então comenta que ele deve ser um cara muito livre para vir cumprimentá-la ali rapidamente e que não tem nenhum medo sobre os heróis que estão no Japão e que a moral dos heróis já foi pro zaralho há muito tempo. Então nós observamos ela questionar se aquele garoto era o All For One. A última página mostra Shigaraki em um gnomo voador. Ele responde, quem sabe? Vai saber. E aí ele acaba se perguntando ali todos os dias sobre quem ele é, mas é Shigaraki falando sem o controle do All For One. Se preparem, porque se os vilões tomarem o poder da Star and Strip, com certeza as coisas vão ficar ainda mais complicadas para os heróis de Boku no Hero.